Alguém trouxe computador? Não precisava. Se quiser, quem trouxe, eu vou dar um pendrivezinho com um material para a gente instalar já o software. E aí, tudo bom? Que aí a gente vai, esses dois sets estão aqui com a Arduino, a gente vai utilizar esses dois computadores. E aqui no pendrive tem o software Pure Data e o material também que a gente vai utilizar. E depois eu vou tentar também dar o link para vocês, quem não trouxe computador, quem quiser baixar no Drive. Então, não era necessário trazer, mas eu sabia que uma galera ia trazer, então trouxe esses dois argumentos para fazer uma brincadeira. Eu vou passar aqui o pendrive, aí tem... Aí tem macOS aí, pra quem é de macOS, Windows pra quem é de Windows. Um papel. Você tem um papel? Massa. Aí a princípio seria, nesse pendrive, seria instalar o... Entrando nele, deixa eu ver aqui o nome. Tem uma pasta chamada Oficina Pure Data, e aí tem softwares e patches. Uma pasta chamada softwares e outra chamada patches. Aí é só entrar nessa de software, baixar de acordo com o sistema operacional. Aí tem dois softwares, o Arduino, para a gente fazer essa interatividade depois no final, e o Pure Data em si, que é o que a gente vai... Então vou só esperar 10 minutinhos para a gente instalar, pode ser? Aí a gente faz. Mas também tem um todo tranquilo, essa oficina não foi pensada para fazer computador, de boa. Quando a gente começar, eu só vou ter que apagar a luz porque aqui é fraco. Projetor. Você já tem adesivo do multiverso? Deixa eu ver se a gente tem. Você quer? Eu não tenho adesivo do multiverso. Agora você Tá perfeito, hein? Obrigado. Mas não tem quem quer. Eu jurava. Pois é, como é que pode isso? Como pode? Você tem? Você dei? Eu dei pra você. Eu lembro de alguns que eu dei. Tem? Todo mundo tem agora. Acho que a menina tem. Eu tenho um carro que até com o meu nome. Eles nem tiram mais os paradas com o meu nome lá embaixo. Não, é que a gente passa pra eles antes aí. Eles fazem de todo mundo. Eles fazem de todo mundo. Porque eles já liberam pra agilizar de vocês. Mas os caras já olham como pra Virgínia, né? Deixa eu aqui. Eu baixei lá no site, mas eu não sei se eu baixei no meu site. Tem dois. Eu baixei. São dois. Esse era o Tem. Já explicando rapidamente, o Pure Data. Copiar a pasta também? Isso, pode copiar a pasta. Demorou muito copiar? Não, foi rápido. Aqui é essa ideia que é rápido. Entendi. Vamos copiar a pasta, acho que não vai demorar tanto não. Essa é extremamente muito rápida. Só explicando rapidinho, já, o Pure Data, ele é open source, então ele tem uma distribuição dele. Sendo open source significa que você pode pegar o código e fazer um programa que você queira, desde que você cumpra lá as regras da distribuição. Eu não falei a fundo, mas eu acho que você pode, enfim, colocar um outro nome, distribuir. E é muito comum que hajam esses forks, né, que são essas outras distribuições que a galera vai adaptando. Existe uma distribuição muito famosa que é a PD Extended, que é a Pure Data Extended, que ela tem uma série de bibliotecas que ajudam a gente a trabalhar com mídia, então é como se fosse, ficou mais famosa, e só que ela pararam de fazer o suporte dela. Ela foi um projeto meio que abandonado. Então, ele é um projeto que a gente chama de morto, assim, quando uma comunidade para de fazer esse projeto.
mas ela ainda é a mais completa. Então, as pessoas, o pessoal da comunidade está meio perdido ainda, assim, tentando entender o que vai utilizar para suprir isso. Mas por enquanto eu trouxe essa versão Extended, a gente consegue fazer um monte de coisa com ela. Ela só não tem suporte para alguns bugs, algumas coisas assim. Mas muito do que a gente vai fazer é possível fazer também com a versão original. Só a comunicação com o Arduino, que ia ser muito mais complexa um pouquinho mais complexa, na verdade, com a versão pura, que eles chamam de Vanilla, né? Versão pura. E aí eu resolvi trazer o Extended. Mas aí fiquem à vontade, vocês vão ver até que, por exemplo, no Mac Retina, essa versão Extended ela abre até um pouco mais embaçadinha, porque eles não adaptaram ainda para resoluções muito altas e tal. Mas dá para usar ainda, fazer um monte de projeto. Eu vou explicar um pouco mais sobre a história do Data pra frente. Mas é por isso. A Dani perguntou qual é para baixar. Se você entrar no site do Puridata, a primeira versão que aparece é a do Puridata Vanilla. E aí, se você procurar lá, você acha a Extended. E a não outra faço os meus nomes. São os primeiros. Sobe um pouquinho. Essa é a Vanilla. Essa é a... Bota assim no Google, Puridata Extended. Download. Ou se quiser esperar, não sei se já está passando. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 4h30, essa coisa. A gente vai até 5h30. A gente pode tentar mais um pouquinho. Tá. Só não me deixa ser depois das 6 daqui. Não, nossa, vai até de 6%, gente. Se empolga. Bom, vou aproveitar e fazer. Não sei se tem que esperar, pode fazer direto. Quer fazer a abertura? A gente Fazer. Tá. Tá gravando já. Pode gravar? Tá, beleza. A gente sempre faz a apresentação no início da oficina, que é falar um pouco sobre o patrocinador. O Multiverso é um projeto patrocinado pela Secretaria de Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pela URI. E a gente foi um projeto que ele meio que deu uma espalhada pela cidade, ele circulou por vários territórios. A gente, a grande parte das oficinas foram aqui no Lab Sônica. Essa é a última oficina do Lab Sônica. Isso, que legal. Mas amanhã ainda rola uma, dentro dessa proposta de ocupar vários locais na cidade. Rola uma na Arena de Cro, na Penha Circular. E vai ser com o Igor Merlin e o Ilan, se não me engano. Vai ser uma oficina muito legal. Eu vou tentar chegar aqui, é de produção de pedais caseiros, instrumentos musicais, de eletrônica zaça, assim, acústica. E eles fazem um projeto bem maneiro. Então é a última oficina do festival. Nosso encerramento agora é dia 27, estão todos convidados. Vai ser ali no Viaduto de Laranjeiras. Vai ter, eu acho que Tecnolab, uma versão mais pocket. A gente ainda está confirmando mais atrações. Mas a gente vai fazer meio que uma ocupação cultural ali junto com o pessoal aqui do Viaduto de Laranjeiras, já faz uma ocupação há um tempo. E é isso, foram 2 meses, a gente teve uma parte positiva também, participaram, assim, direta e indiretamente, mais de 30 artistas, e essa parte positiva foi lá na Nação Lá. Tomara que role ano que vem de novo, não sei se vamos ver, estamos torcendo, sei lá. A gente sabe nem se a gente vai para 1964, mas se tudo der certo... 1964, Réveillon, como funcionaram? Sim, bom, é isso. Espero que o pessoal que tem... Que legal que teve um pessoal que acompanhou, Dani estava aí direto, né? Foi demais. E no horário muito difícil, né? Sabadão, obrigado por vocês terem vindo, porque, pô, sábado no sol, eu sei que é complexo sair assim, de casa no meio na parte da tarde, tendo uma oficina, acho que vale a pena. Bom, então, enquanto a gente já está ali na... eu vou já começar. Deixa eu ver. Só me avisa, tá? Tá, eu vou só abrir a apresentação. Assim, fiquei à vontade, a gente, algumas pessoas aqui eu já encontrei na oficina que a gente fez lá na de Pro, eu já conheço, eu imagino que vocês têm interesses diversos, assim. A minha pegada geralmente com tecnologia é interatividade, então por isso que eu trouxe também, geralmente eu curto sair um pouco do computador, por isso que eu trouxe o Arduino para a gente fazer essa experimentação final.
Mas se vocês tiverem alguma curiosidade específica, alguém trabalha com som, etc., a gente intervém também ao longo da oficina, tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou fazendo uma gambiarra aqui, porque eu não tenho um adaptador de Mac para lá, eu só faço um hangout com aquele computador dele. Então vamos ver se vai dar certo. Está dizendo que precisa atualizar alguma coisa para rodar? Oi? Ele veio com uma mensagem meio Deixa eu estranha. ver. Ah, não, é isso mesmo. Já faz parte desse processo dele de não estar 100% atualizado. Então pode ficar tranquilo. Deixa eu ver. Aqui, certo? Tá, vamos apagar a luz então. Eu acho que não está mexendo no computador, eu acho que não consigo ver. Tá, eu vou apagar aqui, tá? Bom, essa é a logo do Polydata, não sei se vocês já... tem uma galera que fala Polydata, eu vou falar Polydata mesmo. O Polydata é um programa, eu botei uma definiçãozinha aqui. É um programa que ele é feito por... Ixi. Vamos quebrar. Ele é um programa que ele é feito para... Ele é uma linguagem de programação e também uma interface. Ele é um software, né, que você abre, tem essa interface. E ele também, meu irmão acabou criando a linguagem dele. De fato, quando a gente está construindo o Polydata, a gente está programando. E ele foi um programa que foi desenvolvido pelo Miller Puckett, lá na IRCAM, se eu não me engano, que é lá na França, que é um instituto de estudos de acústica e estudos sonoros. Ele começou a desenvolver uma outra linguagem chamada Max. E essa linguagem é famosa hoje em dia porque ela gerou outro software também chamado Max MSP. Quem trabalha com um pouquinho de interatividade deve ter ouvido falar. E acaba que, hoje em dia, o Miller Puckett, isso foi na década de 90, que ele desenvolveu o Polydata baseado no Max. E ele também desenvolveu o Max. Então acabou sendo um projeto mais open source, enquanto o Max MSP caminhou para ser um projeto comercial. O Max MSP, você precisa de uma licença, você consegue até utilizar ele numa versão que eu acho que você não pode salvar o projeto. Eu já utilizei bastante sem a licença, eu lembro que eu conseguia salvar, mas tem uma limitação. Eu acho que você não consegue abrir umas funções, mas dá para brincar também com ele. O Max ele tem uma interface até um pouquinho mais contemporânea, mas eu particularmente gosto bastante dessa interface mais crua do Polydata também. Mas basicamente eles têm, o Polydata ele incorpora tudo que o Max MSP tem, só que ele é open source, não é comercial. E ele também, você precisa estudar com mais calma umas integrações mais relativas a vídeo com ele. O Max MSP ele já é mais, já tem umas coisas mais integradas. Mas basicamente é isso. Tem muita gente que usa o Max MSP, porque também a licença não é tão cara, mas o Polydata também é um programa muito forte e desenvolvido pelo mesmo autor. O Miller Puckett hoje em dia ele é professor em San Diego, na universidade, de arte digital, nessa área. E é isso, a gente trabalha desde composição musical até interatividade multimídia com ele. O Max MSP também tem muita gente que usa ele com Ableton, enfim, esses programas eles são famosos porque você consegue integrar eles com outros softwares. O Polydata ele tem inclusive o Polydata e o Max MSP conseguem conversar. O Polydata ele tem algumas particularidades que você consegue fazer composição em real time, né? E você consegue também entrar em rede com outros usuários. E isso é bem massa, que você consegue fazer composição em real time, em rede, com o Max MSP também. E é isso, e você tem uma abertura gigantesca. Uma vez que é uma linguagem de programação também, a possibilidade de personalização é muito forte. O nome Polydata vem um pouco disso, assim, de ser a coisa crua, dali os dados, né? E a gente tem uma possibilidade de criação forte em cima. Só exemplificando um pouco também de um conceito bem forte no Polydata, quando você entra e você se depara com ele,
é que normalmente em linguagem a gente utiliza linguagens de programação quando a gente vai fazer algum software, que são linguagens por extenso em código, que é como isso aqui. Eu tirei um print, por exemplo, de um trabalho meu, eu sou programador, e você vê que você vai digitando, enfim, vai dando ordens para o computador, que quem não é familiarizado é como se fosse essa série de ordens a gente chama de algoritmos. Então, na programação tradicional, você faz, você tem esse tipo de padrão que você escreve por palavras, assim, e é texto corrido. Então ele geralmente vai lendo, tem algumas exceções, mas ele vai lendo de cima para baixo, mais ou menos como a gente faz a leitura, esquerda e direita. O PureData, ele tem esse padrão que é o data flow, que a gente chama, que são como se fossem caixas ligadas por linhas, e essas linhas são... Se quiser sentar. Essas linhas são... Pode puxar uma cadeira aqui, tá tudo livre. Essas linhas são mais ou menos o fluxo lógico do software inteiro, como um todo. Então, por exemplo, isso aqui significa... É bem óbvio mesmo, é para ser visual, assim, é uma programação visual. Então, isso que a gente chama de Dataflow. Existem alguns programas, assim, geralmente para não programadores, mas isso não significa que eles sejam menos potentes, que utilizam essa linguagem de Dataflow. Um bem famoso é o Grasshopper, né, que a galera de design e arquitetura utiliza para fazer design paramétrico e arquitetura paramétrica, que é quando você tem que fazer algumas formas repetitivas, enfim, você não precisa ficar mudando aquilo na mão 3D, você vai e faz uma função de programação e isso consegue otimizar o seu tempo. Então, o PureData ele tem esse padrão. Isso tem um lado legal, que é fácil para a gente criar alguns conceitos, né? Mas por outro, falando assim, já da parte que não é tão massa, é que ele acaba ficando um pouco difícil de debugar se você não organizar direitinho. Aqui eu tenho até um padrão de organização, sabe, na tela, ele foi organizando mais ou menos os objetos, mas é fácil quando você está no início, se o seu código, seu programa se tornar complexo, você acaba sobrepondo as coisas e fica realmente muito difícil de você analisar. Então, já é uma dica que eu dou de cara, quando a gente for compondo, vamos organizar visualmente, que vai facilitar bastante se tiver que corrigir alguma coisa. Eu acho que todo mundo já está no... Foi? Como que acessar a internet? Escrever. A internet é ETC Locações e a senha é ETC 12345. Mas por hora eu acho que a gente não vai precisar nada online assim, com software. Se vocês quiserem abrir, então vamos lá, vamos começar aqui no abrir. Mas você já está na internet, não tá? Mas qual canal? É Guest ou é terceiro? Não, tu não. Ah, não. É isso. Não. Tá aparecendo, tá aparecendo. Não, não tá aparecendo terceiro. Encerra e vamos ver qual que de novo. Ali é terceiro. Ah, lá, esse aí. A senha qual mesmo? É TC, gente? É TC 12345. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, quando a gente abre o PureData, eu vou até reabrir aqui. Bom, quando a gente abre o PureData, abre geralmente essa janelinha aqui. Uma janelinha pequena. Essa janelinha, ela é o... Essa janela ela é o log do PureData. É como se fosse a janela básica, inicial. Não, esse texto todo para mim não. Para mim deu duas linhas vermelhas aqui. Não, isso é um histórico que eu tenho aqui, eu acho. Tá. De algumas coisas que eu já fiz. Abre essa janelinha, basicamente ela tem um log aqui que ela vai mostrando o que está sendo processado no software. Ela tem esse disp aqui que é o display, que é liga e desliga dele. Eu vou abrir um novo programa, quando você abre um novo, ele abre uma janela em branco. Deixa eu
ver se já atualizou. Basicamente, o Polydata ele tem dois modos. Aqui a gente consegue, não sei se dá para ver, mas tem esse modo que é o modo edição e o modo que é o modo play. Assim. Você precisa habilitar o modo edição para criar novos componentes. E esse modo play é quando você deixa tudo estático e solta o som. No modo edição fica essa mãozinha, assim, como se fosse editar esse ícone. E no modo normal, estático, fica um cursor normal. Você consegue fluir entre esses dois modos ou aqui procurando pelo menu, mas aqui ó, editar, modo de edição, mas eu aconselho utilizar o atalho, que no Mac é o Command E e no Windows Ctrl E, porque é muito mais rápido, a gente vai utilizar muito isso. Então, a coisa mais básica do Polydata seria, como a gente está falando de um software que ele vem muito baseado na ideia de trabalhar diretamente a modulação sonora dentro de uma época que estava crescendo cada vez mais a produção de sintetizadores, etc. E fazer essa composição digital, a base dele, para a gente soltar um som qualquer, é transformar o digital em onda analógica. É quando o 0101 diz que tudo que a gente está produzindo aqui vira de fato uma frequência que joga para a caixa de som do computador. Então, a gente vai começar fazendo isso. Eu habilitei o modo de edição, e aqui a gente tem uma aba que vai ser fundamental assim, para a gente utilizar o projeto como um todo, assim, que é essa aba que a gente tem inserir, e a gente tem todas as possibilidades de inserção que a gente tem do programa. O elemento mais comum de se inserir são os objetos. Eu já vou começando inserindo esse objeto, que é um objeto que faz a transformação do digital para o analógico do som, que é o DAC, que significa Digital Analog Converter Sound, alguma coisa assim. E o Polydata, para identificar esses objetos, você utiliza um tiozinho antes. Então é mais ou menos assim. DAC. Não antes, é depois. E aí é legal que ele te ajuda. Eu errei, ele vem e bota aqui ele bota aqui no log could not create. Não sei se está muito. Tá bem embaçado. Tem como dar uma lupa, não? Pra ver aqui. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver daí? Deixa eu. Tá bem. Eu acho que tinha que ajustar o foco. Calma aí. Alguém sabe se tem um zoom geral do Mac pra tela? Vamos pesquisar por lupa. Não. Isso depende do programa. Deixa eu ver. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui do lado sempre o nome do objeto que eu estou utilizando, tá bom? Aqui no Notepad, lá. Aí aqui no navegador eu consigo aumentar. Esse objeto que eu criei, ele se chama DAC. É mais ou menos assim. Aí, beleza? Ele está dentro desse. Ele está dentro desse. Você precisa habilitar o modo edição com o Command E, e aí você cria o DAC. Eu criei esse objetinho aqui. Não, sim, mas aí apareceu. DAC, você. Importante, deixa eu só voltar aqui para. Você tem que inserir um objeto, que é esse primeiro elemento aqui. Não pode ser qualquer. Tem que ser um objeto. Aí ele vai inserir. Aí ele vai te habilitar a edição. Isso, tem que botar o tiozinho depois. Né? Boa. Tá. Bom, esse é o primeiro objeto da gente. É o DAC. Eu vou criar um segundo objeto que ele vai criar uma onda. Vai ser um oscilador. Então, esse é o OSC. Tiozinho. E vai ser uma onda de 440 Hz.
Então ele é mais ou menos assim. Ó, o outro objeto que eu criei foi esse aqui. Ó, acho que tiozinho 440, ele tá aqui. Você está no mesmo quadradinho, você dá enter, outro quadrado. Não, sem enter. Você digita e clica fora, tudo. Esse aqui de cima é o Logic 440, significa que é essa oscilação tiozinho, espaço 440, né? 440 Hz, e o outro é o DAC. E agora eu vou botar o som aqui. Ele está aceitando mesmo que eu clico. Tá, já vou. Controla o som do seu computador. Eu acho que deu. Não, ela pode. Foi, voltou. Pode deixar. Tá. Então eu criei essa onda. Eu acho que você clicou aqui. De novo? Foi. Voltou. Pode deixar. Obrigado. Não quer apoiar não? Não, tá ótimo. Então, peraí. Bom, agora eu vou diminuir um pouco aqui o volume. Eu vou ligar essa onda de 440 Hz, esse sinal, né, para o DAC. E aí, a gente tem uma coisa interessante aqui, que você faz duas ligações. Seria o lado esquerdo e o lado direito, né, de cada cara, da saída de som. E para ligar, a gente clica nesse DISP. Ele é o... Então, essa é a onda de 440 Hz. O meu não está aceitando nada que eu estou digitando. Deixa eu te ajudar. Começa de novo. Ó, pronto. Não é tio, aqui aperta para mais alto. Eu uso o teclado ali, eu tiro. Aqui tem um espaço e o outro não entrou como tio. Então, o outro tá uma outra... Não é isso. Entendi. É aqui. É o símbolo. Tem que ser aquele tio. Não, tio. Tá de baixo. Bom, foram esses dois objetos aqui. Tá? Eu vou um pouco rapidinho, porque senão a gente não vai conseguir, o nosso tempo é muito curto. Mas depois eu ajudo. E depois vocês vão ter também um objeto que vocês podem estudar. Assim, a minha proposta, e eu acho que é a proposta da comunidade desse software também, é trabalhar sempre em engenharia reversa. Pegar os patches que estão prontos e a gente vai modificando. Então eu vou até mostrar depois um site que é legal da gente baixar uns patches e modificando. Porque é muito mais animador, você consegue fazer mais coisas, só modificando. Então façam isso também com o que eu enviar para vocês, não se preocupem em fazer do zero, assim. O importante hoje é a gente ver a lógica, porque a gente tem muito pouco tempo, tá bom? Então eu vou seguindo, não vou fazer esse acompanhamento do lado, mas aí a gente vai vendo mais ou menos como que é a lógica de criação geral. Aí eu criei esses dois objetos, eu desliguei aqui, porque senão vai ficar, enfim, vai ficar tocando direto. Eu vou criar dois objetos aqui só para tudo bom? Boa tarde. Vou criar dois objetos aqui, na verdade é um objeto chamado, não é um objeto, é mensagem, que é quando a gente escreve como se fosse um comando. Vou botar aqui inserir, você já apareceu, inserir, e aí tem aqui mensagem. Quando a gente escreve um comando, a gente começa com ponto e vírgula, e aí a gente dá um enterzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compor aqui e vou mostrar para vocês. Eu fiz isso daqui, deixa eu copiar e botar ali para ficar mais fácil de ver. Esse foi o comando que eu escrevi. Vou atualizar. Você começa com ponto e vírgula, e aí eu botei PD, que é por data, comando por data, DISP, que é esse botãozão aqui, que é o liga e desliga, que que eu estou apertando, e botei 1, que significa positivo, né, em linguagem de programação. E aí eu vou criar outro objeto que é o 0. E aí eu vou mostrar para vocês o que... você pode também copiar e colar um objeto, como eu só vou alterar um elemento dele,
Eu vou botar um 0 aqui do lado. Isso facilita bastante. Eu circulei ele, copiei ele, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí criei outro só com 0. Isso é um atalho para a gente ligar e desligar no patch. O que isso faz? Ao invés de eu ter que vir aqui nessa outra janela e ligar ele, botar para tocar, eu criei esse comando aqui. Então, agora, se eu não tiver no modo edição, eu posso vir aqui, ligar no 1 ou desligar no 0. Tá bom? Eu criei 2 botõezinhos. Como é que deleta um objeto? Você vem no modo edição, seleciona ele todo assim, e só deletar. Bom, agora que a gente fez uma coisa básica, jogou uma onda sonora para esse conversor de saída de áudio, do lado esquerdo e do lado direito, né? Eu vou começar a interferir nessa onda. E aí existem algumas formas que, assim, ela é 440 Hz, tem algumas formas que a gente pode inserir efeitos, né, modificações em cima dela. Uma delas é você simplesmente criar eu vou inserir um número e vou ligar esse número a essa onda aqui, essa oscilação. Ele vai atualizar ali. Você vai na barra inserir número, aí ele entra 0. Agora. Você colocou na saída, né? Isso aqui é um passo. Porque você estava achando que estava fazendo Eu abri para observação, sabe? Eu quero isso aqui. Agora foi. Eu acho que a internet caiu geral. Caiu? Talvez pra... Qual o Launchpad que você está usando? Aula por data. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para cá e vou ficar nesse controle que eu acho que vai ser mais fácil. Oi? Não, tá ótimo. Relaxa, tá? Beleza. Agora você vai. Isso vai estar aqui. Eu acho que a internet caiu legal. Eu não vou nem passar para dar oi, cada outra não deu nada. Mentira, é muito boa. Deixa eu passar o áudio para você. Pode puxar ali. Isso. Foi a internet dele. Eu não fui, eu parei no primeiro e parei, eu vou assistindo. Bom, vamos lá. Vou criar aqui novamente.
novo. Vamos lá, vou criar os objetos aqui. Inserir objeto, vou criar o DAC. Também. Tem uma documentação. Vamos ver. Acabei de... Vou mostrar para vocês. Esses aqui eu estou fazendo de cabeça para ser mais rápido, mas tem uma documentação completinha que eu vou passar para vocês. Tá. Aqui o áudio fica no roteiro ali. Vamos lá. Tá, 440. Vou fazer aquele. Vou abrir aqui o Notepad. Que aí a gente vai espelhando aqui a. Bom, alguém conseguiu aí, né? Bom, então tem o WASC 440. Já tá beleza. Vamos embora. Tem o WASC, tem o DAC. Vamos lá, a gente vai fazer isso aí. Tá, criamos a onda. Eu estou no modo edição ainda, você consegue selecionar tudo e arrastar. Aí agora a gente pode pegar, por exemplo, um número, vou colocar aqui em cima e vou ligar isso a essa oscilação. Eu vou criar meus dois objetinhos aqui de... Aqueles que eu falei, que é de... Só para ligar e desligar, visto. Uma mensagem.
Beleza. E aí você consegue manipular, eu vou sair do modo edição para poder manipular esse número aqui que eu criei e conectei no simulador. Vou ligar. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou aumentando o número e aí você consegue aumentar, modificar desses 440 Hz. Exatamente. E aí a gente consegue também modificar. Desligar aqui para a gente manter essa unidade. A gente consegue modificar também a amplitude. Né? Então vou botar um objeto aqui que modifica aqui na parte de baixo. Agora sim, essa janela é a janela que ele está trabalhando. Mas não agora. vai fazer o que? O que está escrito na primeira caixinha? Você vai colocar as coisas agora. Só o número. Sim, Lá em cima. Mas é essa janela. Ó, que você essa tá caixinha aqui de trabalhando, cima é só um número. E eu tava, assim que eu saí do modo de edição, eu tava arrastando, eu cliquei em cima dele, e aí se você fizer drag pra cima ou pra baixo, você consegue alterar ele. Por isso que tava tendo uma diferença. Agora eu criei uma outra caixinha, que eu vou botar aqui no bloco de notas, que ela é só uma multiplicação. Acho que não sei como dá, né? Que ela é assim, ó. Eu estou multiplicando por 0,5. Vocês conseguem ver aí? Isso. E aí eu vou colocar aqui nessa parte de baixo, é essencial também, para desfazer a conexão, é só você clicar em cima da modo edição e deletar. Isso aí, tá funcionando. Não, mas não é tiro em cima, é só tiro. Tá, não precisa de. E aí eu vou clicar aqui, ó. Qual a diferença de você puxar da esquerda ou da direita da caixinha? Então, aqui ele tem. Cada objeto é diferente de se é um objeto, um número, cada um deles tem uma entrada. E dependendo do caso, varia geralmente de elemento para elemento. Aqui tem, por exemplo, no DAC é referente a cada saída. Aqui na parte de baixo é o resultado da lógica que você tem dentro do objeto. Ali na parte de cima é uma facilitação, por exemplo, se você quiser vir com outro objeto ali pelo lado direito, você poderia conectar também, entendeu? Eu vou dar uma ligada aqui só para a gente ver como que interfere, né? Então depois da oscilação eu estou passando aqui multiplicando e aí ele vai mudar a amplitude da onda. Desculpa, esse negativo 202 você colocou aleatório, assim, só para fazer a experiência? Qual? Esse aqui? Não, ele não é necessariamente uma coisa de dois, ele tava eu joguei pra cima e pra baixo. Então, aleatório, você Isso. tá botando Aí ele pra vai, pessoa e é isso aí. ele começa a interferir, não é mais 440, ele começa a interferir na oscilação e vai botando outras coisas. Não, tipo, eu inseri Não, um número, aí no que eu inseri pra dar uma coisa aí pra música, tem coisas que eu vou te perguntar. Ah, não, é isso, pergunta lá, vamos Mas esse conversar. número ele é a frequência? Ó, eu mudei a amplitude da onda, então vou mostrar pra vocês aqui, porque essa caixinha aqui, ó, ela tem exatamente isso daqui, ó, 0.5. Eu vou botar, sei lá, 0.4 para vocês conseguirem ver como que ele flui. Passar por uma edição, sei lá, 0.3. Igor, o que você achou do estilo de 8 que é do mapa? Eu acho que varia, o meu tem, Ele fala do brasileiro. o brasileiro tem na... O meu força brasileiro, como se fosse um teclado. Se for muito difícil, O tio em geral é da ponta. É o da ponta em geral, é no aspas da vida esquerda. Não? Pode ser drag também ou não? Na amplitude você não pode dar drag direto, porque na verdade esse objeto aqui ele está só multiplicando. Você consegue fazer isso se você jogar um número pra cima dele. Junto da bandeira americana. Vou fazer aqui pra você. Clica na bandeira americana que tem uma opção de teclado ali. Você colocou, tá embutido na frente? Tem, ele não é um número, ele é um objeto. Ah, ele é um objeto. Ele é um objeto que ele é multiplicador. Ele está multiplicando. Eu vou, a pedido dele aqui, eu vou. Qual é o seu nome? A pedido do Guilherme aqui, eu vou. Ó, aqui a gente vai conseguir modificar.
Então, eles têm essa limitação de entrada de 2, mas vocês vão vendo que no fundo, se você, por exemplo, esse objeto aqui tem, você consegue entrar com 2 nele. Só que se você perceber, num diagrama você consegue conjugar vários. Sim. Você, por exemplo, pode jogar mais de um na mesma entrada. Pode fazer um filtro, né? Então, e gera um terceiro e conecta esse com... Isso. Tá. Esses são objetos muito básicos que eu estou passando, infelizmente a gente não vai conseguir ver tudo. Assim, a gente está hoje fazendo só tirando um som, assim. E aí, é legal a gente, só para entender um pouco mais o conceito a fundo, eu vou mostrar como que a gente visualiza essa onda que a gente está criando. Você tem algum manual que você recomende para o PD? Sim, ele mesmo, isso aqui é fundamental. Na parte de ajuda, tem navegador de ajuda do PD. E aqui tem um tutorial, tem aulas e tem o principal que eu recomendo, que é pegar esses patches já criados. Vou mostrar aqui como você pode. Isso aí não ajuda, né? Isso. Não estou conseguindo aumentar. Ele não aumenta. Mas se você entrar aqui, logo na parte de cima está escrito aqui Pure Data, onde eu estou com o dedo. Aí você entra em manual, ele tem desde o início até uma série de exemplos. Você pode simplesmente abrir um desses patches aqui, ó. Por exemplo, Audio Examples. A gente estava trabalhando Sine Wave, que é esse exemplo, ó, isso aqui seria um comentário, né? Você consegue inserir texto corrido assim, se você inserir e for lá naquela barra de inserir e colocar um comentário. Então, ele mesmo tem uma série de aulas, cada arquivo desse seria um patch, né? E você pode simplesmente pegar um desses e sair tocando, assim. Se eu sair tocando, aquele ali já vai estar funcionando em cima do que eu... Se der... Você está usando a função extended, não é isso? Ou você está do Vanilla? Não, exatamente. Esse aqui que eu estou usando o extended, ele tem mais... essa ajuda tem no Vanilla também. Só que eu só estou usando o extended hoje porque a gente vai fazer uma conexão rápida com o Arduino. E aí ele tem uma facilitação melhor, assim. O extended ele tem umas bibliotecas já inseridas nele que ajudam bastante nesse caso. Mas você pode fazer pelo Vanilla também. Você só vai precisar baixar um patchzinho extra, que você encaixa junto, integra. Foi só uma facilitação para hoje ir mais rápido. Mas no geral as pessoas utilizam muito o Extended, mesmo porque ele tem uma série de facilidades. O Vanilla lá em casa a gente quebrando também. Eu já vou desistir. Ele para, ele congela também. Depende também da compatibilidade com ele, da máquina que está rodando, mas sim, no geral pode ter bugs também. E aí você vem aqui nessa janela de ajuda, tem muita coisa. Não só no Pure Data aqui, ó. Navegador de ajuda do Pure Data. E aí tem uma série de... Você pode abrir isso aqui. Vocês estão vendo? Aqui a gente tem uma série de frequências conjugadas. Então, só o fato de eu abrir aqui da ajuda e já aumentar o volume, ele já sobrepõe e toca esse patch. Eu vou criar rapidamente aqui, no pouco tempo que a gente tem, uma visualização da onda, que é legal porque passa também por um objeto que as pessoas normalmente têm dificuldades, que é a gente criar vetores ou arrays, né? Array é um conceito muito clássico dentro de programação, que é um conjunto de elementos. Vou deixar aqui array 1 para ficar... E aí eu vou criar, ele abre uma janela de opções, o que está escrito aqui é curva Bezier. Vou escolher a curva Bezier e botar OK. Ele abre essa janelinha aqui e em cima tem o nome do array. E aí você precisa criar um objeto para fazer essa conexão, que ele vai inserir, você cria esse array, e aí agora a gente vai pegar um comando que vai pedir para inserir esses valores nessa tabela de arrays, que é o tab right till, e aí o nome do array, que aqui está aquele nomezinho ali em cima, que está array 1.
Então ele já está conectado. O que entrar aqui vai inserir naquela tabela. E aí, existe um objeto chamado bang. O bang ele dá uma ordem. Tum. Se você, por exemplo, tiver um patch que faça um bit, o bang seria o tum. Né? Você dá uma ordem ali. Ou para começar qualquer coisa, se você tiver um patch que trabalha uma onda que fica sendo. Só precisa de um impulso inicial, você usa um bang. É um botãozinho. Eu vou botar esse bang. Para você visualizar, você precisa de um bang pedindo. Como é que funciona essa regra da visualização da onda? Você cria um visualizador, você cria esse comando que joga essa visualização ali, só que você precisa ficar imprimindo isso para essa janelinha. Então, por isso o bang. Vou jogar aqui então. Vocês perguntaram como é que podia conectar mais de um, né? Então vocês vão ver que pode sair da mesma saída, pode sair para vários locais. Ó. Eu estou jogando para o DAC e também estou jogando para a tabela. Bom, eu vou só clicar aqui, sair uma posição e clicar no bang. A amplitude está muito grande, ele até vazou da minha tabela. Vou desligar rapidinho. A amplitude está muito grande, a gente está multiplicando por 4. Só que é o seguinte, para a gente visualizar continuamente, a gente precisa de uma função que pede para esse bang ficar sendo repetido. Eu vou botar entre o bang e essa tab right que eu botei aqui embaixo. Essa função é metro. E a cada 200 milésimos de segundo ela vai pedir. Eu vou apagar essa conexão aqui. Vou clicar no metro. Bom, agora deve funcionar. Então, essa é a nossa onda. Eu vou diminuir aqui. Jogar para 0. Essa é a nossa onda. Se você vier aqui. Bom, tem uma questão aqui que eu vou refazer, que esse array, ele está pegando só 100, a unidade dele de visualização é 100. Se a gente quiser ver uma amplitude maior da onda, a gente pode criar um array maior. Período maior, período. Isso. Eu vou criar ele novamente. Ao invés de 100, eu vou botar 500. Vou descer. Vou ligar e desligar de novo. Bom, agora tá. A gente consegue ver melhor. Aí o microfone vai ficando tudo. Beleza. Isso aqui é um básico do básico para a gente entender como é que funciona. E aí, assim, minha recomendação é peguem esses patches que tem de exemplo para cada função e saiam mexendo, modificando. A regra número 1 da engenharia reversa, que é o seguinte, modifica até quebrar, aí você vai ver onde você quebra. Aí você vem, continua modificando, você percebe onde você não pode mexer, mas aí você vai achar também onde você pode mexer. E aí você vai entendendo de uma maneira melhor. Tem muito tutorial na internet também, porque tem uma comunidade grande. E tem muito patch bom pra caramba, bem complexo, mas que dá pra brincar bastante, assim, já com essa base na lógica que a gente tem. Tem umas coisas incríveis. E essa lógica também você já consegue levar um pouco pro MaxMSP, né? Serem softwares próximos. Agora vamos lá, acho que a gente pode brincar um pouco com interação do Arduino. Vou voltar aqui, porque eu configurei ele com a porta do Mac aqui. Eu acho que eu posso tirar para vocês e a gente vê juntos, que é melhor. Eu vou só assistir.
conseguem ver. Daí? Não, tá muito ruim. Tá, Fez desenho. Tá. Basicamente é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou setar aqui e aí eu explico mais uma coisa. Qual? Dá, essa daqui dá. Você tem uma série de possibilidades de visualização, né? Que são... Tem até uma biblioteca bem famosa dele, que é a GEN, que ela serve justamente para você ter visualizações gráficas mais complexas. Eu mostro pertinho para vocês, acho que vai ser mais rápido. E aí eu acho que também a gente faz... GM ou M? Desculpa. GEM. M, tá. Quem quiser, já pode... Esse set aqui já está pronto também, com Arduino. Se você quiser, Dani, como é que tá o seu? E não sei... sabe? Não sei se você quiser conectar o seu, a gente monta junto. O seu ainda não está pronto, mas a gente pode fazer junto. Acho que esse aqui. Eu vou clicar para Posso distribuir esse aqui para as pessoas não conseguirem ver qual entrada que eu estou usando. Tá, basicamente a parte maneira do Cuidata, além de toda essa possibilidade que vocês vão ver ao entrarem ali e navegarem nessa lógica dele, recomendo muito essa ajuda deles ali, que está realmente bem completa, feita pela comunidade. Eles foram inserindo uma série de projetos enviados também. E existem um site muito bons também que você consegue baixar. Mas a parte maneira também é que ele tem uma possibilidade de conexão com outros softwares muito grande. O que a gente vai fazer agora é pegar o Arduino, geralmente quando você conecta ele no computador. O Arduino, para quem não sabe, é um microcontrolador. Quando você fala de projetos de interatividade, é muito comum falar de Arduino, porque foi um projeto criado na Itália, justamente pensado em facilitar a criação de projetos e prototipação, sobretudo de projetos interativos, para quem não é engenheiro eletrônico. Você não precisar estudar eletrônica avançada para conseguir fazer alguns projetos interativos. Então, sobretudo voltado para design, voltado para... Mas hoje em dia ele acaba sendo bastante utilizado em diversas áreas, para robótica, para artes, para design também. Até a galera da engenharia utiliza muito para fazer protótipo rápido. Para tecnologia educacional é o que domina. Sim, exatamente. Porque ele tem existem outros projetos com esse intuito antes, inclusive o Arduino foi inspirado, foi um desenvolvimento de um projeto colombiano, de um colombiano que levou esse projeto foi fazer o doutorado dele lá, o professor de doutorado dele, o Máximo Benz, se não me engano, que desenvolveu. Mas existem até outros projetos de microcontroladores, mas o Arduino ele conseguiu se popularizar mais e ele teve essa preocupação mais didática e além dele ser open source, open hardware, que criou também uma comunidade. Não, existia até uma open source, open hardware, mas o Arduino ele conseguiu se impor mais através da divulgação, da documentação, então ele tomou pioneirismo que acabou sendo fácil você trabalhar com ele em diversas áreas. Então por isso trouxe o Arduino, porque ele é ótimo para fazer esse tipo de experimentação. Vou ligar a luz, que agora a gente não precisa. Vocês estão aí quase.
O Arduino ele funciona com... Ele tem uma série de componentes que você pode integrar a ele. O que eu trouxe aqui hoje são 2 componentes. Funciona como assim, falando grosso modo, como se fosse Lego, né? Tem mais. Você consegue integrar uma série de componentes a ele. O que eu trouxe foi o potenciômetro, que é um componente bem básico assim, da eletrônica. Você pode usar esses componentes crus assim, da eletrônica, que você vai utilizar para fazer projetos de eletrônica sem necessariamente utilizar o Arduino, ou você pode utilizar também os componentes que já são facilitados para ele. É o caso desse ultrassom aqui, que já tem uma pegada de compatibilidade bem próxima assim, ao Arduino. Então, o potenciômetro, esse aqui é de 10K, para quem já deu uma olhada, assim, já fez algum projeto, o potenciômetro tem uma variedade muito grande, de acordo com a necessidade da carga que ele precisa barrar, né, conforme você vai regulando. E isso aqui é um ultrassom. O ultrassom ele é bem baseado na tecnologia biológica mesmo, de animais, que é de você jogar uma onda e receber ela, e de acordo com a forma que a resposta que você tem em relação à onda que você jogou, né, esse eco, você consegue entender uma distância. Então, é muito massa para fazer. Geralmente o ultrassom é muito utilizado em robótica, porque além de ter essa cara assim, de 2 olhinhos, né, ele é muito bom para você delimitar por onde esse robô entende o espaço. Facilmente você consegue fazer projetos que o robô ele entende, se ele está se aproximando das coisas, ele consegue desviar. E o potenciômetro é um elemento clássico aí, está presente na maioria dos objetos eletrônicos que a gente mexe. Então eu separei nessa pasta, que vocês podem fazer o download depois, tem 2 integrações. Basicamente no PureData Extended, para você fazer a conexão com o Arduino, você só precisa chamar um objeto. E aí a gente pode se aproximar aqui. Vou tentar ficar mais junto aqui. Mas depois vocês vão poder ver em casa também. Eu criei um objeto chamado Devices. Esse objeto ele reconhece o que você está acoplado no... Quais são esses objetos periféricos que tem acoplados no computador. Esse nome você criou? Não, ele é um objeto padrão que já pega nessa biblioteca. Se chama Device. Então aquele mesmo processo que a gente fez lá, inserir objeto, escrever Device. Tudo. Tem outro objeto que é uma ordem, que é uma mensagem, que é Open 6. Significa que eu estou pedindo para abrir a porta 6. De uma série de objetos que, por exemplo, se eu listar aqui, vai ter tudo que está ligado ao computador, mouse, por exemplo, eu uso aquela caixinha de JBL, fica gravado no histórico. Então a primeira coisa que você tem que ver, e ele vai listar no seu log, que é essa janelinha ali, que a gente estava utilizando, ele lista para você quais são todos os objetos que tem. E aí você vai ver o número dele. Lembrando que em computação, geralmente a contagem ela parte do 0. Então, se você tem 5 elementos postos ali, vai começar do 0. Então, o primeiro elemento é o 0, o segundo é o... Então, você primeiro tem que reconhecer a porta do Arduino. A porta do Arduino, assim que você clica no porta do computador, o Mac geralmente tem um nome que é dev/cu ponto alguma coisa, não sei o que, Arduino. No Windows é com pode entrar com 1, com 2. Como você vê qual é a sua porta? Você vai abrir o programa do Arduino. E eu já escrevi lá um programa. O Arduino ele trabalha com outra linguagem, que é um C, mais ou menos. Existem uma série de linguagens de programação. A gente está vendo uma, mais ou menos, que é o do PureData. E existem essas por extenso, existe Java, JavaScript, enfim, uma série de linguagem. O Arduino ele trabalha com C, que foi um pouco modificado, criado pelo Arduino. Existe, para quem quiser ir mais a fundo, também é um mundo à parte, assim, tem uma documentação muito boa, por conta disso que a gente está falando, o Arduino é muito utilizado para didática. Lá tem um software. Utilizem também essa engenharia reversa no código que eu fiz, mas basicamente, se vocês abrirem o programa do Arduino, vocês entrarem em ferramentas, existe uma opção que é porta. No Mac aparece assim, ó.
dev/cu Bluetooth incoming ports. Essa é a porta do Bluetooth, essa é fixa, é o Bluetooth. E aí tem uma série de JBLs que são todos que eu conectei, todas as vezes que eu parei com a... E aí lá no final tem o Arduino genuíno. Tá muito difícil de ver. Mas basicamente é entrar no site entrar no programa, ferramentas, e o próprio Arduino vai te listar qual é o nome da porta e quantas portas você tem. E aí você vai conseguir visualizar isso lá, uma vez que você escreve o objeto devices. Vai conseguir visualizar todas as suas portas e aí você escolhe. Voltando para o PureData. Devices, Open6, que é a porta onde ele estava, né, a 6. E aí tem outro objeto embaixo que é o comport, que é isso, você pede para ele abrir essa porta, eles chamam de comport. O nome dessa biblioteca que faz essa conexão no PureData Extended é comport. Então eu peço para ele abrir a 6 e existem uma série de padrões que essa mensagem pode chegar no seu computador através da entrada USB. Varia numa abertura, geralmente é utilizada no Arduino em 9600. Então do lado tem a forma que ele entra. Eu vou ligar aqui então. Deixa eu ver se está aqui. Ele mandou isso aqui? Falta um jumperzinho aqui. Alguém tem sobrando? Hoje tá dando ruim aqui. Não tá começando. Não tá nem piscando? Não, é como se não tivesse aqui. Tá, muda a porta às vezes. Quer dizer, a porta USB. Aí não foi. Deixa eu ver aqui então. Então eu vou fazer esse processo que a gente estava conversando agora, para só checar onde está. Você abriu o comporta aqui? Você não abriu o comporta? Ah, não, tá aqui em cima. De qualquer forma, o ambiente aqui que tá reconhecendo. Independente de estar ligado. Então, vem abrindo as opções de porta. Eu vou escolher aqui um. Esse é o Uno mesmo, né? Ele é Uno mesmo? Eu tenho um nome aqui, na verdade, ele é Uno. A forma que a gente liga o potenciômetro no Arduino é bem simples. Se alguém tiver curiosidade, eu posso mostrar. Mas basicamente você passa energia pelo potenciômetro e existe. O Arduino trabalha com dois tipos de entrada, a analógica e a digital. A digital você só entra 0 ou 1, né? Então é ligar e desligar, sim ou não, apareceu ou não apareceu, e a analógica ela pega esses ranges de maior número. Assim. Então como a gente vai variar no potenciômetro na energia, então a gente vai trabalhar na lógica, que vai criar uma abertura maior. Foi. A gente não consegue, o Arduino tem uma leitura da porta, como você vai estar passando a informação desse Arduino para a porta e o PureData vai estar lendo, às vezes pode existir algum conflito se você abrir o PureData antes de você mandar a mensagem para o Arduino. Então primeiro passa a mensagem para o Arduino através do software do Arduino, depois você abre o PureData, tá bom?
aconteceu? A 6 ele está vendo como... Eu só estou trocando o software porque eu deixei lá 2 softwares do Arduino que vocês podem abrir e simplesmente abrir. Um é para o ultrassom e o outro é para o potenciômetro. Aí está rodando aqui o ultrassom. Eu deixar online e eu também estou com um pendrivezinho, se alguém quiser. Deixa eu endereço online, por favor. Sim, vou passar aqui. Então, se vocês verem aqui, conforme eu mexo, ele flui, eu jogo tudo isso pelo número, esses objetos. Eles entram no número aqui no final. Então o que eu vou fazer é só vou jogar isso para nossa esse kite aqui e vou conectar os dois. Então, na edição. Não dá pra ver lá na tela não, né? Tá sem... Eu vou levar até aí para vocês, acho que você vai tirar agora. Não, no telão? Eu vou tentar. É que eu não tenho esse adaptador. Ó. Então, assim, o que eu estou usando aqui nesse... Para ficar... Aí, para controlar a sonoridade, ele está entrando... O potenciômetro está entrando nesse range aqui até de 0 até 200 e pouco. O que torna essa onda muito baixa, né? Ela está bem gravezinha. Como acha no range isso? Tipo... Você multiplica. Você pode... Esse número que está entrando aqui, você pode fazer o que quiser com ele. Se você quiser botar um objeto intermediário, um número intermediário, lembra que a gente multiplicou? Vou fazer isso agora. Vou botar um objeto aqui. Sim. Você multiplica por alguma coisa ou divide, entendeu? Tipo, remapear isso aí. Se quiser que um espectro que vai de 0 a 50, na real ele vai de
320 a 1000. Dá. Existem algumas formas. O que a gente Eu estou explicando por dois agora. A gente rematava isso no Supercollider. A lógica do ultrassom é igual, assim, você tem... o ultrassom é bem massa, assim, porque você consegue fazer quase com um PDMI, né, com ele. O ultrassom, ele tem 4 entradas, não vai dar tempo da gente fazer, mas ele tem essas 4 entradinhas. No código que eu vou passar para vocês, eu vou documentar, vai estar escrito do lado, assim, conectar pino digital 6 do Arduino no que está escrito aqui. Então, o ultrassom ele tem basicamente 4 entradas, a ground, a positiva, né, e a trig e a eco. A trig envia e a eco recebe. Ou o contrário, não sei, mas um envia e o outro recebe. Então, basicamente, ele consegue dar um range de, sei lá, 6 até, se não me engano, isso aqui é quase 1,5 metro. Eles geralmente falam mais, assim, na documentação, mas eu não confio. Geralmente é 1,5 metro no máximo. Aí você consegue fazer, você vai fazer essa variação, mas isso. Existe também um objeto que é bem legal, acho que é o último que eu vou mostrar aqui, que ele pega, a gente está trabalhando com essa oscilação direto na frequência. Mas existe um objeto aqui que ele... Existe uma série de objetos na real, mas tem um que ele mapeia essa oscilação que entra para MIDI. Então fica um pouco mais sonoro, assim. Que é, acho que de cabeça, eu acho que é o... M... Só dá quando tava no 5 volts, quando tava nos outros já MIDI. Depois dá uma olhada nessa placa aqui, deve estar meio bugada. Vou dar uma... Não, a outra acendeu. Ela trocou e acendeu. Essa placa aqui deve estar meio bugada. Mas é engraçado que quando... Pode ser o cabo. O cabo costuma dar muito... É o mesmo cabo. Isso. Mas quando só tinha jumper ligado no 5 volts, estava aparecendo a luz. Só as conexões. Ou ele pode estar fechando curto e aí apaga. Mas é o mesmo circuito, não sei. O mesmo circuito? Então. Não, só trocou isso, eu não trabalhei mais. Então deve estar. Eu vou botar aqui. Tá tudo bonitinho aqui. É MPOF. Sim. A gente tá conversando muito também. A gente tava no casamento, mas eu vou te falar, vai demorar muito tempo de irmão desse cara. Mas isso é um top master só. Impressionante. O barbudinho. O Maurício assim, enche de sol. Impressionante. O rabo dele. Cara, vai funcionar, sabe? Porque as pessoas estão com muito jeito. Luiz não tem jeito. A gente vai fazer várias coisas. E aí o som ele fica um pouco mais... ele vai mapeando pra MIDI. Aí fica um pouco mais melódico e tal. Que aí ele vai mapeando pra esse padrão que o MIDI é um protocolo de transmissão e também de... Que objeto é esse? O MTOF. MIDI to Frequency, uma coisa assim. E é isso, gente, é um basicaço mesmo. Tem muita coisa possível de fazer com o Big Data. Essas intervenções geralmente com o Arduino, uma pena que a gente não tenha tempo para fazer com mais calma, a gente tinha separado para não fazer, mas eu costumo utilizar muito também o Max para fazer esse forma de interação. O Max tem uma integração muito boa com o Ableton também, então assim, o céu é o limite para fazer qualquer parada. Tem muita gente que faz controladora MIDI do zero, né? Só utilizando Arduino, então é meio que essa porta, assim.
E no hardware integrar com o Cuidata, eu acho que é uma base assim, para a gente pelo menos ir formando esse raciocínio. Tá? Obrigado por terem vindo. Desculpem a demora desculpem todas as questões de infraestrutura e tal. Se eu puder deixar o seu contato. Claro, com certeza. Tá aqui, ó, tá aqui na apresentação. Deixa eu separei direitinho, que aí vocês podem me mandar quem tiver dúvida ou. Gerar nossa foto coletiva, hein? Será que já botou nossa internet? Da... Gente, eu